Olá, turminha da matemática, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal, onde aprenderemos um pouco mais sobre ângulos. Que ângulos, professor? Ângulos adjacentes, bissetriz de um ângulo. Aprenderemos também um pouco sobre ângulos complementares, turminha, ângulos complementares, ângulos suplementares e ângulos opostos pelo vértice. É isso aí, turminha. Através desta atividade aprenderemos um pouco sobre os ângulos. No entanto, turminha, olha só. Primeiramente, devemos relembrar alguns conceitos para que nós possamos resolver estas atividades. Ângulos adjacentes, né? Vale a pena lembrar, turminha, dentro de ângulos, que dois ângulos que possuem o mesmo vértice, neste caso aqui, veja só que o ângulo AOB e o ângulo BOC, eles possuem o mesmo vértice e eles têm um lado comum que pertence aos dois. Como é que pertence aos dois? Veja que este lado aqui, OB, tanto pertence ao ângulo AOB como ao ângulo BOC ou COB. Então, esses dois ângulos aqui, nós podemos dizer que eles são ângulos consecutivos, certo? Isto é apenas uma lembrança que eu estou fazendo para vocês. Então, o que são ângulos consecutivos, professor? São dois ângulos que possuem o mesmo vértice e têm um lado comum, que pertence aos dois. Por exemplo, o lado OB tanto pertence ao ângulo vermelho como ao ângulo azul. Então, e o que são ângulos adjacentes, professor? Bem, dois ângulos consecutivos que não possuem pontos internos comuns são denominados ângulos adjacentes. Então, o ângulo, veja só, então o ângulo AOB e o ângulo BOC, eles são adjacentes. E o que quer dizer adjacente, professor? Adjacente quer dizer do lado. Veja que o ângulo de vermelho, essa abertura aqui, está lado a lado com o ângulo azul. Então, veja só, o ângulo de abertura vermelha está do lado do ângulo de abertura azul. Veja que essa abertura aqui, veja aqui que o vermelho não tem ponto comum com o ângulo azul. Então, esses dois ângulos aqui são adjacentes. Então, para ficar entendido, ângulos adjacentes são dois ângulos consecutivos que não possuem pontos internos comuns. Beleza, turminha? Então, são dois ângulos que devem estar lado a lado. Então, se você levar essa ideia, turminha, que dois ângulos que estão lado a lado, ok, e que não possuem lado a lado, é porque não possui pontos internos comuns. Professor, explica melhor esse negócio de pontos internos comuns. Veja só, o ângulo AOB, certo, turminha, e o ângulo AOC, eles possuem ponto interno comuns. Quais são os pontos internos comuns, professor, desses dois ângulos? A parte AOB. Veja que a parte do ângulo AOC, essa parte aqui, ela possui pontos internos comuns, porque o ângulo AOC, turminha, é toda essa abertura aqui, de A até C. Então, veja que ela possui partes internas comuns com o ângulo AOC. Certo, turminha? Então, o ângulo AOC e AOB, eles não são adjacentes, porque eles possuem parte interna comum. Já o ângulo AOB e BOC, ou seja, o azul e o vermelho, não possuem partes internas comuns. E bissetriz de um ângulo, professor? O que é isso, professor? Bissetriz de um ângulo. Bem, o que é uma bissetriz, turminha? Bissetriz é uma semirreta, como você pode ver aqui, a semirreta OP divide este ângulo aqui de 50 graus, está dividindo aqui esse ângulo em
dois ângulos adjacentes congruentes, certo, turminha? Então, bissetriz, professor, resume aí para nós o que é uma bissetriz. É uma semirreta que divide um ângulo em dois ângulos congruentes, ou seja, com a mesma medida. Tranquilo, turminha? Então, se traçou a bissetriz, turminha, em um ângulo, se lá tiver na questão traçou a bissetriz, é porque dividiu o ângulo em dois ângulos congruentes. Adjacentes, além deles serem adjacentes, estão lado a lado, veja que 25 e 25 estão lado a lado. O ângulo BOP e o ângulo POA estão lado a lado. Então, eles são adjacentes, não possuem pontos internos comuns. Então, traçou a bissetriz, turminha, dividiu o ângulo em dois ângulos congruentes. O ângulo B, ou melhor, vamos colocar BOA, ele tem medida de 50 graus. O autor aqui nos diz que traçou a bissetriz desse ângulo. Então, o ângulo foi dividido em dois ângulos congruentes. Congruentes é que possui a mesma medida. Vamos avançar, turminha, um pouco mais aqui no assunto. Vamos avançar aqui e vamos ver aqui a definição de ângulos complementares, turminha. Beleza, turminha? Veja só na figura, explicar aqui na figura, nós temos aqui dois ângulos complementares. Como assim, professor? Turminha, é o seguinte, dois ângulos, eles são complementares quando a soma deles é igual a 90 graus. Se você dá o zoom aqui, turminha, aqui na figura aqui, olha só, se você dá o zoom aqui, vamos dar um zoom aqui, vamos ver aqui se a gente consegue dar um zoom. Se você vê aqui na figura aqui, olha só, turminha, nós temos um ângulo aqui de 90 graus. Então, o ângulo AOB e o ângulo BOC, juntos, adicionados, turminha, formam um ângulo de 90 graus. Então, dizemos que este ângulo aqui, AOB, mais, turminha, BOC, eles são ângulos complementares, porque juntos, adicionados, deixo bem claro, adicionados, eles formam um ângulo de 90 graus. Assim, turminha, olha só, ângulos suplementares, turminha. Ângulos suplementares. Que tipo de ângulos são esses, professor? São os ângulos que adicionados, eles formam um ângulo de 180 graus. Veja que o ângulo AOB mais BOC, juntos, turminha, veja aqui, ó, o ângulo lilás mais o ângulo verde formam um ângulo de 180 graus. Então, turminha, suplementares, ângulos suplementares é quando a soma de suas medidas é igual a 180 graus. Ok, turminha? Agora, turminha, ângulos opostos pelo vértice, turminha. Veja só, turminha, nós temos o vértice V aqui, turminha, e veja que o ângulo verde aqui, X, e o ângulo Y estão em direção opostas. Uma abertura está para a direita e a outra está para a esquerda. Então, o ângulo X e o ângulo Y, eles são congruentes, ou seja, que têm a mesma medida. Então, na figura também, o ângulo A e o ângulo B, vejam que eles estão com aberturas opostas, tá, turminha? Um está para cima, abertura, e o outro está para baixo. Então, veja que esta medida B é congruente à medida A. Então, dizemos que o ângulo A e o ângulo B, eles são congruentes. Isto quer dizer que eles possuem a mesma medida. É isso aí, turminha. Não se esqueça, turminha, destes conceitos
que eles são muito importantes para nós continuarmos com o entendimento aqui, turminha, do assunto. Ok, turminha? Vamos lá? Vamos dar continuidade aqui. Agora nós vamos resolver algumas questões da atividade proposta que nós temos aí. Então vamos lá, turminha. Vamos aqui comigo aqui resolver algumas questões aqui. Então, nós temos aqui o exercício 1. O exercício 1 nos diz o seguinte: observe os pares de ângulos suplementares. Turminha, se são suplementares, é porque a soma deles é igual a quanto? Isso, suplementares é que a soma deles é igual a quanto, turminha? A 180 graus, ok? Então, vamos lá. Observe os pares de ângulos suplementares destacados na figura e determine as medidas x e y indicadas. Então, veja aqui, turminha. O ângulo vermelho, turminha, e o ângulo lilás que nós temos aqui na figura, veja aqui comigo, turminha, olha só. O ângulo vermelho aqui de 100 graus e o ângulo lilás, veja que eles dão meia volta. Isso quer dizer o quê, professor? Que a soma deles é igual a 180 graus. Então, nós podemos dizer o quê? Aqui, exercício 1, nós podemos dizer que y mais 100 é igual a 180 graus. Então, vamos lá, turminha. Se y mais 100 é igual a 180 graus, então podemos dizer que y é igual a 80 graus. Isso porque 80 mais 100 é igual a 180. Então, y é igual a 80 graus. Na mesma figura, turminha, podemos determinar o valor de x. Como, professor? Podemos determinar o valor de x? Bem, veja que o ângulo x mais o ângulo de 50 graus formam um ângulo de 180 graus. Como assim, professor? Dá meia volta. Se dá meia volta, então, turminha, não perca tempo. X mais 50 graus é igual a 180 graus. Se a soma, olha só, a soma deles é igual a 180. Então, turminha, x é igual a quanto? A 130 graus. Então, o valor de x é igual a 30 graus e o valor de y, turminha, como nós encontramos, é igual a 80 graus. Então, vamos para a atividade, turminha, de número 2, turminha. Atividade de número 2 diz o seguinte: determine a medida do complemento de um ângulo de 66 graus. Então, vamos aqui comigo, turminha, determinar a medida do complemento de cada um desses ângulos aqui, ok? Então, vamos aqui comigo aqui. Veja, turminha, aqui comigo, vou reduzir um pouquinho aqui o zoom, para que nós possamos pegar aqui a nossa folha. Veja aqui comigo, exercício 2. Qual é o complemento de 66? Lembrando que o complemento é a parte que falta para 90 graus. Então, se você pegar 90 graus menos 66 graus, item A, tá, turminha? Você vai encontrar a parte que complementa o ângulo de 66 graus e assim você vai encontrar o complemento do ângulo de 66. Ou seja, a soma deles tem que ser igual a 90. 10, turminha, menos 6 é 4. 8 menos 6, turminha, é 2. Então, turminha, o complemento do ângulo de 66 graus, ok, turminha, mais 24 graus é igual a 90 graus. Lembrando, turminha, que complemento é a parte que falta para 90, ok? É a parte que falta para 90, para chegar a 90. E suplemento é a parte que falta para chegar a 180 graus.
Então vamos lá, turminha. Item B para você entender. Nós temos aqui 74 graus. Qual é a parte que falta para chegar a 90? Então, se nós pegarmos 90 graus menos 74 graus, turminha, nós vamos saber. 10 menos 4 é 6 e 8 menos 7 é 1. Então, turminha, o complemento de 74 graus é 16 graus. Por que, professor? Mais uma vez, porque 16, turminha, mais 74 graus, turminha, é igual a 90 graus. Ok, turminha? Vamos para o exercício 3, turminha. Vamos calcular aqui, vamos determinar a medida do suplemento de um ângulo de item A, turminha. Suplemento é a parte que falta para chegar a 180 graus. Você tem um ângulo de 78 graus. Falta quanto para 180? Então, se nós pegarmos 180 menos 78, nós determinaremos assim o suplemento deste ângulo. 10 menos 8, turminha, é igual a 2. 7 menos 7 é 0. Aqui, baixo 1, nós temos aqui 102 graus. Então, 102 graus, turminha, é o suplemento de 78. Por quê, professor? Porque 102 mais 78 graus é igual a 180 graus. Ok, turminha? Vamos ver aqui mais um exemplo aqui do exercício 3, turminha, para entendermos melhor. Então, nós temos aqui 67 graus, turminha. Qual é o complemento, ou melhor, o suplemento deste ângulo? Lembrando que complemento é a parte que falta para chegarmos a 90. É o exercício 2, está pedindo o complemento. Então, quanto falta para chegar a 90 em cada um desses itens aqui? O exercício 3 está pedindo suplemento, ou seja, quanto falta para chegar a 180. Então, pegando aqui o item B, nós temos um ângulo de 67 graus. Falta quanto para 180? Então, 180 menos 67, chegaremos ao suplemento deste ângulo. Então, 10 menos 7 é 3, turminha. 7 menos 6 é 1, turminha. Repete aqui o 1. Então, 113 graus. É o suplemento do ângulo de 67 graus. Por quê, professor? 113 graus mais 67 graus é igual a 180 graus. Ok, turminha, vamos resolver aqui um exercício aqui bem bacana aqui. O exercício de número 4, aqui diz o seguinte, ó, turminha. A medida de um ângulo é igual à medida do seu complemento aumentado de 70. Qual é a medida desse ângulo? Então vamos lá. A medida de um ângulo, turminha, o autor diz que a medida de um ângulo, vamos lá, o ângulo X, diz que esse ângulo é igual à medida do seu complemento. Qual é o complemento de X? Nós vimos que o complemento é o que falta para 90. Então, 90 menos X. 90 menos X. Aumentado de 70, certo? Aumentado de 70. Qual é a medida desse ângulo? Aumentado de 70. Qual é a medida deste ângulo? Então, o complemento de um ângulo mais 70 é igual ao ângulo. Qual é a medida desse ângulo? Então, vamos lá, turminha. Então, veja só. X, aqui, ó, turminha, mais equaçãozinha do primeiro grau, tá negativo, passa para cá, positivo, é igual
a 90 mais 70 graus. X mais x, turminha, lembrando que é igual a 2x. Uma laranja mais uma laranja é igual a quanto? A 2 laranjas. Então, 90 mais 70 é igual a 160. Se 2x, turminha, é igual a 160, 1x, turminha, é 160 dividido por 2. Então, turminha, a metade de 160 é 80. Então, o ângulo X mede 80 graus. Ok, turminha? Quer ver mais uma, turminha? Ok. Vamos pegar aqui mais uma aqui. Olha aqui, está dizendo, ó, sabendo que a medida de um ângulo é igual ao quadruplo da medida do seu complemento. Determine a medida desse ângulo. Então, vamos lá. Exercício de número 6, né? Exercício de número 6. A medida de um ângulo é igual, exercício de número 6, sabendo que a medida de um ângulo é igual ao quadruplo da medida do seu complemento. Então, 4 vezes a medida do complemento. 4 vezes a medida do complemento. Determine a medida desse ângulo. Então, x, turminha, é igual a 4 vezes 90, é 360 graus. E, turminha, também, 4 vezes x é igual a 4x. Ok, turminha? Então, turminha, x, juntando os termos semelhantes, mais tá negativo, passa para o primeiro membro positivo, é igual a 360 graus. Então, turminha, 5x é igual a 360 graus. Então, x é igual a 360 graus dividido por 5, turminha. Então, x é igual a quanto? Se nós fizermos essa divisão aqui, turminha, dividir por 5, 36. Dá quantos grupos de 5? 7. E sobra quanto? 1, né? Porque 7 grupos de 5 é 35. Como nós temos 36, sobra 1. Baixa o 0, 10. Dá quantos grupos de 5? 2. 2 grupos de 5 é igual a 10. Não sobra nada. Então, x é igual a 72 graus. É a medida do ângulo. Obrigado, turminha, e até a próxima aula. Muito obrigado, deixa o seu like.